Legal. E assim, nós falamos, lógico que a gente foi já entrando em várias outras coisas, né? Mas eu perguntei para você, o que você falaria para pais, né? Agora, o que você falaria que você já não falou, ou talvez organizar para a galera, para quem está passando por isso? E aí, não sei se daria para você falar de uma forma um pouco mais geral, tanto quem está com conflitos em sua sexualidade, que está se expressando através de uma homoafetividade, mas também um vício em pornografia, quem está lidando com desafios nessa área, o que você orienta, assim, como que é a sua abordagem? A primeira coisa, e eu falo muito isso nas igrejas também, porque eu falo assim, gente, tem uma fala minha que é a mais importante do fim de semana, e ela não é a mais técnica, não é aquela que fala mais sobre sexualidade, assim, detalhando. A principal pergunta é quem a gente ama mais. Okay. Essa é a mais importante. Tem dois tipos de sexualidade. Para o evangelho existe dois tipos de sexualidade. Apenas dois. Não é homem hétero, não é homem mulher, não é casado e solteiro, não é jovem e velho, só são dois tipos. A primeira sexualidade é a administração dos meus afetos, dos meus desejos e do prazer, visando a glória do Criador. Okay. Essa é a A. A B é a administração dos mesmos afetos, dos mesmos desejos e do mesmo prazer, visando a glória de uma criatura. Isso parece ser muito simples, mas é o resumo de tudo. Para quem eu vivo é mais importante do que o que eu sinto. Quem é mais importante? Quem eu amo mais é mais importante do que eu sinto, do que me atrai. E se eu tenho uma coisa na minha vida, que você falou, né? Pode ser aqui, né, na área mais da questão das orientações sexuais, dos vícios e tal. A questão é, se algo na minha vida está claramente em dissonância com o Evangelho, isso é apenas o sintoma de que tem algo no meu coração que é mais importante que Cristo. Então, essa tem que ser a lógica. Ok. Essas coisas do comportamento, da vida, estão denunciando o coração. A gente precisa descer para o coração e perguntar, eu estou vivendo para quem? A quem eu estou dedicando? Eu administro os meus afetos, o que eu sinto, o que me atrai, o que me gera prazer. Eu estou administrando isso visando a glória, a satisfação de quem? É aí que a transformação vai acontecer, porque eu vou migrar da sexualidade A para B. Aí eu vou ter de abandonar essa criatura, que pode ser alguém, mas geralmente sou eu mesmo. E para abandonar, eu diria que tem 3 grandes passos. Primeiro é uma identificação. A gente precisa identificar o que amamos mais. Às vezes não é tão fácil. Então nós vamos ter que ser extremamente real. Precisa orar muito, porque às vezes não. O nosso coração nos engana. A gente olha para ele e fala assim, não, mas eu não amo, não. A gente precisa pedir a Deus que nos mostre. Por exemplo, na história de Davi, qual era o maior ídolo? Alguém diria sexo. Cara, com certeza não. Por quê? Porque Davi manda matar. Não por causa de sexo. Qual é o motivo que faz Davi mandar matar? Que é o auge da história. O auge da história não é quando ele pega a vizinha. É quando ele manda matar o marido dela. Ele está mandando matar por causa da reputação. A imagem. Esse é o maior ídolo de Davi. É muito maior. Ele faz várias tentativas, né? Chama o cara e tal. E ele se torna assassino para não permitir que as pessoas descubram o que ele realmente havia feito. Esse homem és tu. Ele não queria que isso viesse à tona. Então, nem sempre o ídolo é tão claro. Eu lembro muito de um amigo meu que viveu uma vida muito falsa. Ele era um pastor. Eu atendi ele depois que o escândalo veio. E o cara viveu assim vários casos extraconjugais, com homens, no caso dele, como tem de mulheres também. Ele falava para mim, Davi, eu estava vivendo uma vida absurda. Eu comecei a ser chantageado por um dos caras. Eu pregava olhando para a porta da igreja. Porque a qualquer momento o cara ia aparecer.
Só que aí veio tudo à tona, ele confessou para papai, aconteceu todo o escândalo e tal, ele deixou de ser pastor daquela igreja, eu encontrei com ele um mês depois. Perguntei como é que você tá? Ele falou assim, eu tô vendo o melhor momento do meu casamento. Eu quase caí para trás. Primeiro porque a mulher dele não foi embora, depois de saber de tudo. Segundo, porque ele falou, agora eu consigo dormir, agora eu consigo respirar, eu não estava conseguindo existir mais, de tanta culpa e de loucura, de meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? Então, quando ele abriu mão da imagem que ele passava como pastor, casado, 3 filhos, ninguém nunca soube que ele tinha atração. Nunca. Eu falei, cara, tu nunca falou pra ninguém? Ele falou, não, porque eu nunca achei que não, aliás, eu nunca, ou melhor, eu sempre imaginei que se eu falasse, a minha vida acabaria. Porque eu lembro que eu estava no seminário e eu deveria ter falado, mas eu descobri que um cara tinha sido expulso por causa de uma questão sexual no seminário. Eu pensei, se eu contar, eu não termino o seminário. Quando eu fui casar, eu sabia que eu devia ter falado para minha noiva. E não é nem falar pecado, não, é falar que ele tinha atração. E ele não falou porque falou, se eu falar, não casa comigo. Quando eu fui assumir a igreja, me perguntaram um monte de coisa. Eu não vou falar, porque se eu falar, eu não assumo a igreja. E ele foi confiando na capacidade dele de realizar o próprio ministério. Então, qual é o maior ídolo desse cara? O que ele ama tanto que faz ele ficar preso nesse lugar? Nem sempre é tão óbvio. Entendi. Entende? Então, a gente precisa de um trabalho, de um mergulhar dentro da gente, mas na tutoria do Espírito Santo, para entender qual é o nosso maior amor. Identificação. O segundo passo é o que a gente chamaria de descredibilização, que é o que os profetas faziam com os ídolos de Israel. Salmo 115 fala assim, tem olho, mas não vê, tem pé, mas não anda, tem ouvido, mas não ouve. Ele está dizendo assim, isso é ridículo. Isso não entrega o que promete. Por que você confia nisso? Jeremias chegava a dizer assim, você com um pedaço de madeira, você vai lá na floresta, pega um pedaço de pau, metade você faz uma fogueira para fazer um guisado e metade você faz um ídolo e se ajoelha perante ele. Elias, né? Elias falou assim, fala mais alto porque ele pode estar dormindo no banheiro. Ele está ridicularizando o ídolo. Se você não... Sabe que a galera não abandona? Porque ela continua... Galera não, a gente, né? A gente não abandona porque a gente continua acreditando que aquilo vai nos realizar. Aquilo vai me realizar. Se eu mudar de nome, vai me realizar. Se eu mudar de sexo, se eu mudar de parceiro, se eu mudar de vida de estado civil, se eu mudar de igreja, se eu tiver no controle da minha vida, não vai ser vapor no final, como Salomão diria. Vai ter o tesouro no final do arco-íris. Enquanto a gente acreditar que o ídolo que ele pode fazer a gente está nele. Então é identificar, descredibilizar. E o segundo é substituir. Aí o Tim Keller fala sobre isso. Ele fala assim, não vai abandonar um amor se encontrar o maior. Entendi. É substituir. Moisés, lá em Hebreus 11, fala que Moisés, sendo adulto, pela fé preferiu ser escravo do que ser neto de Faraó. Aí o texto fala assim, porque ele viu a Cristo. Ele viu a recompensa em Cristo. A recompensa de Deus não é o que ele dá, é ele mesmo. Ele viu a Cristo. Moisés, olha que o escritor de Hebreus, Moisés, Velho Testamento, viu a Cristo. E por causa daquilo que ele viu, ele trocou, ele abandonou. Então, se a nossa vida, independente de Deus, parece ser tão fantástica, é porque a gente não está vendo quem é Jesus. Um vislumbre de quem é Jesus, a comparação fica ridícula. Então, a gente precisa entender quem é Jesus para colocar nele aquilo que a gente está colocando nos nossos amores. No livro Chega de Regras, ele fala que esse prazer que nós podemos ter em Deus hoje, né? Porque ele bate muito nessa questão, nessa tecla qual é a finalidade do homem, até no catecismo, né? Qual é a finalidade de Deus criar o homem? É para glorificá-lo através, né, do prazer nele. Então é isso mesmo, porque isso é uma coisa que eu falo sempre, de um outro livro do John Piper, sim, muito bom, chamado Em Busca de Deus. Que é o primeiro pergunta do catecismo, né? Então a finalidade de Deus ter criado o homem é para glorificá-lo através do prazer. Até o John Piper propõe que mude, né? Não gozar, mas por gozar. Ao gozar. Ao ter prazer nele. E aí ele diz o seguinte no livro, né? Que o prazer que a gente pode ter em Deus hoje é parcial.
Porque a gente vai virar em plenitude Claro. quando a gente tiver o corpo glorificado e tal. Então, o prazer hoje é parcial. Aí ele faz essa afirmação. Porém, o prazer parcial que você pode ter em Deus hoje é superior à totalidade de qualquer prazer que essa vida pode te dar. E é isso que você tem que crer, né? Você Exatamente. tem que acreditar nisso. É glorificar a Deus, inclusive eu não falei, né? A sexualidade, a administração, afeto, desejo de prazer para a glória de Deus e fazendo de Deus a minha maior fonte de felicidade. Eu sempre falo isso. Porque essa é a segunda tarefa. Porque a primeira tarefa, glorificar, fala da negação, do dever. Sim. Eu devo, por exemplo, pornografia. Eu preciso parar de buscar ali. Então, o que eu estou buscando? Primeira coisa, o que eu estou buscando no pornô? Eu estou buscando consolo, conforto. Eu estou estressado, eu preciso de pornografia para me desestressar. Então, eu preciso de 2 movimentos. Um de negação, mas eu preciso colocar uma coisa no lugar. E, cara, eu vou te falar, nunca me disseram isso quando eu estava na igreja adolescente, porque eu tive problema com pornografia. Isso aí eu tive. Eu não conseguia parar de ver pornô na adolescência. Aí até que eu consegui por trancos e barrancos. Nunca ninguém me disse isso, porque só me diziam assim, pare de ver. Mas não põe o substituto. Mas não coloca nada no lugar. É como se falasse, cara, você está comendo errado, comendo só fast food, pare de comer. Ora, mas não adianta. Então é um movimento de, primeiro, eu preciso negar aqui, mas eu preciso descobrir forma de ter prazer em Deus. E os crentes, nós não estamos treinados para descobrir forma de ter prazer em Deus. Até quando a gente fala prazer em Deus, a gente só pensa em devocional e ir para a igreja, que é muito importante, mas não é tudo. Ter prazer em Deus é ter prazer em absolutamente tudo que Deus te deu. Tudo que Deus te deu, que não é pecado, é Deus. Uau. Ora, não é? Então eu preciso espalhar o prazer na minha vida inteira. Sair do quarto fechado no YouTube. Porque é o que o John Piper vai bater, né? Exatamente. Que o problema não é querer ter prazer. O problema é se contentar com muito pouco, né? Ele fala, que ele fala que quem está no pecado se contenta com pouco prazer. Para sair do pecado, você tem que buscar mais prazer e não menos. Muito bom. Exatamente.